Uma cidade que sabe festejar. Confira como foi o pré-carnaval de Fortaleza. O basquete conquista espaço em Fortaleza. O esporte atrai a atenção dos torcedores e desafia os profissionais da imprensa. Nas casas de cultura da UFC, a redução de professores dificulta o ensino de idiomas. E o quadro Há Quem Diga foi para dentro dos ônibus perguntar: incomoda colocar sua música para todo mundo ouvir? Tudo isso e muito mais você confere aqui, no Conexões. O pré-carnaval de Fortaleza já é um bem da cidade. A festa ganhou espaço público e deu às pessoas a chance de curtir a folia sem corredores de isolamento ou áreas VIP. Em 2013, mais de 50 agremiações foram às ruas espalhar alegria e muita música. Confira na reportagem de Camila Holanda. Quem disse que o carnaval é só em fevereiro? Em Fortaleza, a folia começa um pouco mais cedo. Ainda no mês de janeiro, a cidade ganha 3 polos de animação certa. Um na Praça do Ferreira, no centro, outro no Benfica e um na Praia de Iracema. No Benfica, a diversão já começa na sexta-feira, com o bloco Luxo da Aldeia, que se diferencia por tocar somente músicas de compositores cearenses. É a identidade do bloco com o bairro também, acho que tem muito a ver com o Benfica, com as universidades, com a zona boêmia daqui. São músicas que dificilmente você ouve, né? E no primeiro ano, por exemplo, quando a gente fez, a gente distribuiu um caderninho com as letras e causava até um pouco de estranheza. Algumas pessoas já conheciam. Hoje você canta Ednardo, Lauro Maia, Fausto Nilo, assim, e vê que todo mundo canta. Por noite de festa, o bloco atrai cerca de 1000 pessoas. Nunca vi uma confusão. Eu acho muito tranquilo, familiar, muitas crianças. A diversão é tranquila, por isso que atrai. Já no sábado, a festa começa por volta das 4 da tarde. A animação fica por conta dos blocos que arrastam centenas de foliões que seguem as baterias que vão do Dragão do Mar até o aterrinho da Praia de Iracema. Há mais de 30 anos, o pré-carnaval marca presença na agenda de muitos fortalezenses e já se tornou um bem cultural da cidade. Ao som de sambas, marchinhas e frevos, os blocos atraem cerca de 300.000 pessoas por final de semana. É muito animado, é seguro, e a galera é legal. Bacana mesmo. A alegria e emoção tomam conta também de quem conduz a festa. É uma emoção tão grande que no sábado passado, no primeiro dia, eu até chorei, né? Emocionado. 30.000 pessoas no aterro no final e a gente arrastando só no bloco 200 pessoas, fora a multidão do lado de fora. Além disso, o pré-carnaval traz benefícios econômicos e culturais para a população de Fortaleza. O pré-carnaval, né, é a segunda maior micareta, com certeza, de Fortaleza, e ela traz muito benefício, gera empregos para toda a cidade, traz muitos turistas, né, os hotéis aí todos lotados até o dia 2 de fevereiro, e traz muita alegria para o fortalezense, né, e tem melhorado muito, muito mesmo. Esse ano, o pré-carnaval começou dia 11 de janeiro e seguiu até o dia 3 de fevereiro, fazendo a alegria dos fortalezenses antes do carnaval. Falamos agora de uma situação preocupante. A oferta de vagas nas casas de cultura estrangeira da UFC sofreu drástica redução nos últimos anos. Sem renovação no quadro de professores, o ensino de línguas fica comprometido. Quem dá mais informações é a repórter Isabela Miranda. As casas de cultura da UFC atendem cerca de 3.500 estudantes de língua estrangeira, contando com apenas 45 professores. Há 5 anos, este número era de 70 docentes. A redução no quadro se deve ao encerramento dos contratos de professores substitutos. Nos últimos anos, não tem havido uma reposição imediata das vagas que ficam descobertas, como no caso de aposentadoria, por exemplo. Então fica complicado porque à medida que os professores vão se aposentando, por exemplo, em caso extremo de falecimento, a gente não está tendo uma reposição imediata para essas vagas. Nesse semestre, as casas de cultura estrangeira ofertaram somente 286 vagas para novos alunos. Este número, há 10 anos, era de 1.100 vagas. Pela primeira vez, os cursos de língua italiana e portuguesa não recebem novos estudantes por falta de professores efetivos. Nós não temos aqui na Universidade Federal um quadro possível correspondente à nossa atividade.
O nosso último professor temporário foi admitido em dezembro e o contrato dele termina em fevereiro. Depois de fevereiro não haverá mais contrato de professor, não haverá mais contratação de professores temporários. Para os estudantes, a situação também é delicada. Com a redução do número de turmas, a classe das culturas francesas ficou com mais pessoas. Isso é um problema porque a professora não tem como trabalhar com 20, 30 alunos ao mesmo tempo. Porque sempre tem que dar aquela atenção para a pronúncia da pessoa, tem que chamar, e às vezes não é possível trabalhar. Lívia ainda ressalta que é possível reverter a situação. E assim, a gente só precisa que alguém lá de cima, um deputado, um senador, adote a nossa causa. Porque se alguém vir a nossa causa, é lógico que vai se interessar, porque nós temos formado poliglotas aí que estão em vários cantos do mundo se utilizando do conhecimento que nós articulamos aqui nas casas de cultura. Algumas medidas estão sendo tomadas para que as casas de cultura sejam contempladas por um banco de professores. Existem negociações por parte da reitoria com o Ministério da Educação, a situação da gente já foi levada ao Ministério do Planejamento para que se defina o que fazer com as casas de cultura, para que a gente possa, da maneira como a gente se encontra, ser contemplado e receber essas vagas. Desde o fim de 2012, Fortaleza tem uma nova opção para os amantes de esporte. Os Jogos do Novo Basquete Brasil atraem milhares de torcedores. E os jornalistas esportivos do Ceará agora têm o desafio de fazer a cobertura de uma nova modalidade para o público. Veja na reportagem de Samuel Quintela. Jornalismo esportivo no Ceará sempre foi sinônimo de futebol, mas a bola que vem ganhando destaque por aqui é outra, a do basquete. O Sky Basquete Cearense é o primeiro time do estado a disputar o NBB, um desafio que não fica apenas para os jogadores, mas também para os jornalistas. Apaixonado por futebol e sem nunca ter acompanhado o basquete, o jornalista Caio Ricardi conta como está sendo a sua preparação para a cobertura desse esporte. Uma coisa que hoje eu sempre faço, quando eu entro na internet, sento lá na frente do computador, na redação, é abrir o site do NBB e abrir o site, claro, com as informações do futebol, porque agora eu preciso estar bem informado com as notícias do basquete. A assessora do Cearense vem acompanhando a trajetória do time desde o começo no NBB. Ela se surpreendeu com a popularidade do basquete e com a reação do time, mesmo estando no país do futebol. Porque no começo a gente tinha aquele receio de competir com o futebol, a gente não tem ideia que o basquete vai chegar aqui com tanta força como chegou, né? Até porque aqui não tem tradição de basquete. A imprensa abraçou, assim como o público, também o primeiro jogo já foi casa lotada. Criado em 2012, o basquete cearense do técnico Alberto Bial conta com jogadores experientes e já tem uma torcida organizada. Até mesmo jornalistas viraram fãs. Além de jornalista esportivo, aqui cobrindo o basquetebol, eu sou um torcedor do basquete cearense. Você confere após o intervalo. O quadro Há Quem Diga quer saber quem se incomoda com música alta dentro dos ônibus. O Conexões entrevista Ricardo Guilherme, dramaturgo que criou o método do teatro radical brasileiro. Você vê também um pouco da história do Passeio Público, um dos locais que guarda a memória de Fortaleza. Daqui a pouco no Conexões. Quem costuma viajar de ônibus em Fortaleza tem muita história para contar. Algumas situações acontecem uma vez na vida, outras vão ficando comuns para os passageiros. E o quadro Há Quem Diga traz um fato recorrente, música alta dentro do coletivo. Será que todo mundo gosta de ouvir? O repórter Natanael Filgueiras entrou em um ônibus para tentar descobrir.
quem diga que todo mundo tem o direito de ouvir música no volume que quiser e no local que quiser. Engana-se, porém, quem pensa que essa atitude não incomoda as outras pessoas. Aqui nos transportes coletivos, essa é uma prática comum e divide a opinião dos passageiros. Eu acho um incômodo muito grande nos ônibus, uma música. Pode ser uma música que eu gosto ou que não, mas nem todo mundo está no ônibus só pelo trajeto. Muitas pessoas aproveitam esse tempo para fazer uma leitura, para fazer alguma reflexão, e acaba que esse barulho incomoda, né? Em muitas ocasiões você está sendo obrigado a ouvir uma música que você não gosta, não é teu estilo. Eu acho diferente, para mim tudo tá legal, eu gosto de música, para mim todo ambiente que tem música tá bem. Eu acho um pouco de falta de respeito, porque cada um tem seu gosto musical, né? Ninguém é obrigado a ouvir as músicas de ninguém, eu acho isso uma coisa muito pessoal. É bom para os passageiros, né? Porque vai levando a viagem numa boa, mas para o motorista não é muito bom não. Tira muita atenção dele. Ainda não me reclamaram ainda não. Não chegaram a me reclamar não. Porque inclusive eu uso o som ambiente, não exagerado, né? Então acho que até os idosos gostam também, viu? Quando a pessoa vem muito cansada do trabalho, né, como diz a palavra, que está tão estressada, ela não quer ouvir nada, certo? Por isso que existem os fones de ouvido. Eu acho bom porque ajuda a distrair, né? Porque muitas vezes vem cansado do trabalho, aí com a música a pessoa se distrai, mas tem muita gente que reclama. Depende, né? Se for no som ambiente, pra mim não faz. Agora, quando é aquelas pessoas que vêm com som no fundo, um rádio gigante com som super alto, com certeza é terrível. Aí vem um pouco, tem caixa de som. Celular, esse estilingue agora que o som é altíssimo. E geralmente é funk, o funk maldito, que fala da mulher, que fala do que é pornográfico, o forró que é um inferno, que é música alta. Eu pessoalmente não gosto. Cara, o problema deve ser na rádio, né? Porque a rádio que deveria escolher melhor as músicas. A entrevista dessa edição traz uma figura emblemática do teatro cearense. Ator, dramaturgo, diretor teatral, poeta e professor, além de ser um dos fundadores do curso de licenciatura em teatro aqui da UFC. Estamos falando de Ricardo Guilherme, o criador do método do teatro radical brasileiro. Quem conversou com ele foi a repórter Rebeca Lúcio. A entrevista dessa edição do Conexões acontecerá com uma persona representativa para o cenário teatral cearense. Uma figura que não é apenas ator, dramaturgo ou diretor, mas um transcriador. Bom, primeiramente, Ricardo, gostaria de agradecer imensamente por você ter aceitado o nosso convite. Ao longo de 40 anos de carreira, você influenciou muitos artistas locais com esse bom uso da palavra, do gesto, com a sua performance artística. Mas que nomes influenciaram, que pessoas alimentaram o seu fazer artístico ao longo dessa trajetória? E no início dela, né? Eu tive um privilégio também de conviver com uma última geração que foi assim professora dos que deveriam ter sido os meus professores. Eu convivi, ao invés de conviver com os pais, convivi com os avós, digamos, do teatro. Estou falando do teatro, né? Estou me referindo aqui a Valdemar Garcia, mas eu diria ele e diria como autodidata os autores todos que li, né? Mayakovsky, Dostoiévski, e depois os brasileiros que me encantaram. Você é uma referência aqui no estado que foi o formulador do teatro radical brasileiro. E qual a sua diferença, então, enquanto ator, sendo um ator essencialmente radical? Qual é a sua essência? Bom, eu trabalho com um olhar macro sempre, um olhar de síntese. Então eu sou um ator que trabalha, procuro colocar todos os meus recursos de atuação a serviço de uma ideia, de um binômio dialético
pré-definido, definido, entende? Eu vou para o meu núcleo e ponho toda a minha capacidade de estudar, de me interessar por alguma coisa na construção do sentido daquele núcleo. Uhum. E que dicas você daria para atores que estão iniciando sua carreira, sua trajetória? Estudar e fazer. Eu acho que esse binômio aí de reflexão e atuação, né? Ação e reflexão é um binômio salutar e frutífero. E comparar, entende? Procurar correlações com o que você faz, com o que está posto no mundo. Vamos agora falar de um dos locais mais importantes para a cidade de Fortaleza. Ponto de encontro da alta sociedade cearense no século XIX, o passeio público guarda em sua história uma série de acontecimentos relevantes. Campo da Pólvora, Largo do Paiol, Praça dos Mártires. Estes são alguns dos nomes que denominavam o atual passeio público, projetado na década de 1820 pelo engenheiro Silva Paulé. Foi nesse espaço, em 1820, com o nome então de Largo da Pólvora ou Largo do Paiol, que foram executados os líderes da Confederação do Equador. Com o tempo, esse espaço ele foi sendo ocupado socialmente pelas elites, até que reformas vieram depois, estruturando melhor a ambientação. Na década de 60, agora comandada pelo Adolfo Webster, ele criou os 3 níveis. Esse primeiro nível vai ser frequentado pelas elites, sobretudo a partir da década de 1890, no auge da Belle Époque, no auge do neoclássico. Era um ponto de encontro nos anos 80, por exemplo, das sociedades abolicionistas, portanto, mais um marco histórico presente nesse espaço. Embora tenha sido palco de importantes eventos históricos de Fortaleza, o passeio público ficou durante alguns anos esquecido pelo povo cearense e virou um espaço associado à prostituição. Nos anos 80, certos grupos socialmente excluídos, socialmente marginalizados, com atividades extremamente duvidosas, perigosas, como a marginalidade, a mendicância, a prostituição, isso fez com que todo mundo se afastasse. Em 2007, a Prefeitura de Fortaleza lança o projeto de revitalização do passeio público, com o objetivo de atrair os visitantes e reavivar a importância deste local para a sociedade cearense. Fui com familiares e amigos para a programação do final de semana. Feijoadas, ensaios fotográficos que acontecem também lá no domingo. A programação, a Prefeitura fez realmente a revitalização do espaço, que você chega com um grupo de visitantes e você encontra quiosques abertos, encontra a própria condução interna, uma programação diversificada nos finais de semana. Você tem a oportunidade de estar visitando e ter, dentro do próprio atrativo, alguns diferenciais para mostrar para o grupo que você está levando ou mesmo você. E o Conexões está chegando ao fim. Veja outras reportagens e os bastidores da nossa equipe no blog do PET TV. Você também pode curtir a nossa página no Facebook e acompanhar tudo o que acontece no nosso projeto. Encontramos você na próxima edição. Até lá!